quanto maior ele for, né, esse comprimento aqui, ele está mais tunado para um motor com mais torque ou mais dedicado para um regime mais central, mais baixo RPM. Então assim, colocou isso daqui, você já está falando para o seu motor que o seu projeto é para alto Vai ser RPM. girador. Tem que ter um comando legal, né, coisa para girar mesmo. Então quando você faz a preparação de cabeçote, não é simplesmente você pegar uma usinagem manual ou que seja por maquinário e ir abrindo as passagens, né? Tem que ter critério. A analogia melhor é uma rotatória da rua, por exemplo. Sim. Se você tem uma esquina que tem 90 graus, você vai vir lá a milhão e você vai ver que você vai fazer 60 por hora no máximo, 70 já não faz, porque Sim. é uma curva de 90 graus. Se você tem a rotatória para poder fazer isso, aliviar, você meio que direcionou, você consegue até fazer mais rápido. Sim. Né? Então, porque você direcionou melhor ali, você conseguiu particionar esses 90 graus em pequenos ângulos, né? Aproveitar aqui de aulinha rápida para vocês. Bom, vamos lá. Então, quando a gente faz uma configuração dessa, né? Quando você coloca uma Weber deitada, inclinada, enfim, uma tripla, né? O que o motor enxerga, e entre outras coisas, mas isso é fundamental para o funcionamento do motor, é exatamente essa distância, tá? Da atmosfera até a cabeça da válvula e da borboleta até a cabeça da válvula aqui, tá? Esse comprimento, que é o comprimento do trato da admissão, quanto menor ele for, isso em linhas gerais, tá? Estou sendo bem, assim, falando bem de uma forma bem generalizada. Quanto menor ele for, mais ele está tunado para um regime de alto RPM. Quando a gente fala alto RPM, é alto mesmo, é acima de 7 pau, né? E quanto maior ele for, né, esse comprimento aqui, ele está mais tunado para um motor com mais torque ou mais dedicado para um regime mais central, mais baixo RPM, tá? Eu até citei o exemplo do ômega. Se você pegar o duto do ômega, né, o coletor de admissão do ômega, ele tem lá o cabeçote, ele dá a volta por cima, então ele é bem comprido para favorecer um fenômeno aqui que chama-se pulsação da admissão, tá? Aqui quando a válvula abre, tá? Tô aqui acelerando, né? O ar, a atmosfera, ela vai entrar, né? Não é que cria vácuo no motor, mas a atmosfera ela quer preencher essa zona de baixa pressão aqui. Então você vai ter um movimento natural aqui das moléculas de ar, dos gases, enfim, se for injetado ou não, mas você está entrando aqui. Quando a válvula fecha, tá? Ela fechou. Esse cara que tem inércia, ele criou uma fila de moléculas, né? Só para a gente falando de uma forma mais didática. Criou uma fila, esses caras vão trombar na válvula, tá? Eles vão bater porque eles estavam em movimento, né? E eles têm peso, eles têm inércia. Então ele vai bater na válvula e vai voltar, tá? Aí quando ele volta, a válvula abriu de novo e aí esse novo ciclo pode ajudar, inclusive, com uma superalimentação do motor aspirado. Então, tunar esse comprimento com uma faixa de RPM, onde ele vai dar tempo da válvula abrir e fechar, é o nosso objetivo para ter um motor bem saudável e bem construído, tá? Então, assim, colocou isso daqui, você já está falando para o seu motor que o seu projeto é para alto. Vai ser girador. Tem que ter um comando legal, né? Coisa para girar mesmo. Esses brinquedinhos aí, você acha que é acima de 7 pau que ele começa a gostar? Então aí você tem que colocar um comando apropriado. Então, eu sei que normalmente não dá para fazer isso por N razões, né? Por encontrar bons comandos, por também condições financeiras, essa coisa toda. E a estética é muito bonita, né? É muito Mas o ideal seria, de repente, talvez a gente tunar e fazer algo assim, né? Ou aproveitar esse cara e fazer, de repente, um airbox aqui que ia matar a estética. Do negócio, né? Então... Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. É o que eu falo. Se você tá ciente, você tem que abrir mão. Abrir o coração. Pra se legal. lascar. Não tá mecanicamente... perfeito, mas eu tô adorando, então acabou. Você não foi procurar a esposa na família aí, né? Não, aí você foi na zona procurar. Exatamente. Aí é que você casou com problema. Aí eu já entendi tudo o que você falou. Mano, obrigado por mais um tequinho de aula. E sempre é uma aula estar aqui com os amigos. Estamos aqui com o Fábio Franzoni. Acompanhe nas redes sociais. Tá aí mais uma aulinha e mais um problema que eu tô trazendo. Mas tá em boas mãos. Acho que não tem melhor mão para esse tipo de problema aqui
vamos dizer, como você falou aí, para diminuir o impacto, né? Problema vai ter, né? O problema vai ter, né? O quanto a gente vai carregar ele numa caixinha. Qual que é a frase do cara lá do Titanic? O cara falou assim, mas vai afundar? Eu falei, não é se vai afundar, é quando vai afundar. É quando, né, vai afundar. Então, será que vai, né? Problema vai ter, né? Mas vamos minimizar, né? Vamos minimizar o problema, mas é aquela história, né? A gente quer ter problema. É bonito de ver. Imagine ela limpinha. Legal, hein? Toda, como você falou, o banho dá a aniquilação. Dá um banho níquel, fica bonito, né? Esse coletor, é até legal a gente falar, né? Esse aqui é do Rad, né? Então, o Rad foi um cara que construiu peças aqui, né? Infelizmente ele faleceu, acho que há 2 anos atrás. Mas ele foi um dos precursores aqui de peças, aí quando a gente era carente de peças aqui no Brasil, ele desenvolveu muita peça, muito coletor, muita tampa, né? Ele que praticamente introduziu aí o movimento hot rod no Brasil, né? Se vocês procurarem aqui, o Rad tem uma história muito importante no automobilismo, no tanning raiz no Brasil, né? Falar do Lamp Port, que todo mundo é muito falado, né? E hoje em dia todo mundo já conhece, mas é bom a gente reforçar aí os conceitos, né? O porquê disso. Antes de falar do Lamp, vou só te mostrar a quantidade de moldes que a gente tira de cabeçote, justamente para poder extrair o máximo aí, né? Então fazer multiângulos nas sedes, o quanto que você vai fazer essas curvas, né? Porque a gente nunca pode pensar no ar como humano, né? O ar ele tem o seu caminho próprio, né? Muitas vezes a gente vê uma curva e fala, essa curva aqui eu vou alisar, eu vou abrir porque vai ser melhor para o ar. Nem sempre o ar ou os gases, né? Eles têm a sua forma hidrodinâmica própria, que não é de acordo com o que a gente acha, né? A gente tem que respeitar o comportamento dos fluidos dentro de passagens. Né? A gente vê isso muito no túnel de vento que os caras fazem o ângulo dos carros, né? Como que engana a gente, né? Tem coisas que para nós parece não ter que vai cortar sentido, o né? ar, mas tem coisa que é o contrário, né? Tem que deixar o ar procurar os caminhos dele, né? Isso é verdade. Procurarem. Então, quando você faz a preparação de cabeçote, não é simplesmente você pegar uma usinagem manual ou que seja por maquinário e ir abrindo as passagens, né? Tem que ter critério. E aí você usa, né, esse artifício do silicone justamente para ir tirando moldes para você poder fazer, aqui eu estou enxergando, vou fazer uma progressão de área, então eu vou seccionando aqui e vou vendo quanto que está tendo de área. Para o ar, a cada secção do duto, ele ter uma mesma área ou ter uma progressão, cada motor reage de uma maneira. Então é muito importante a preparação não ser só comer ferro, né? A gente brinca aí, né, de comer ferro, mas tudo tem um sentido, tudo tem uma lógica, né? E quanto mais conservador você mais chance de ter melhores resultados você vai ter em função da velocidade, porque quando você é muito conservador, as passagens ficam pequenas, as velocidades aumentam, lógico que tem um índice, tudo tem número, tem limites para isso, mas o ideal é você ser conservador e não sair arrombando tudo, né? E aí, agora sim falando do Lamp, é o seguinte, aqui nós temos um cabeçote do Opala, tá? Então um corte aqui, né? Então você tem o duto aí de admissão, né? Então o que acontece com o ar, né? O ar, quando vem mistura de carburador, ele entra aqui, ele tem que fazer essa curva, tá? E o ar não gosta muito de fazer essas curvas, né? De 90 graus, né? E é por isso que a gente faz aqui depois, quando a válvula vai abrindo, tá? Aí a gente faz multi-ângulos, né? Tá vendo que já tem um ângulo feito aqui, ó. Sim. Que é justamente para ajudar o ar, né? Ajudar o fluido, né? Quando a gente fala ar, ele é um fluido, né? Então, ajudar o fluido a ter uma eficiência dessa passagem. Então, por isso que a gente tem vários ângulos, por isso que a gente particiona a curva em pequenas curvas para poder ajudá-lo. Para não fazer um 90 graus, vamos dizer. Um exageradamente, vai. Isso. O ar vinha aqui, breca aqui, entra aqui, vamos dizer. Então ele está fazendo um 90, vai. Quando a gente... Aqui não tem o corte do Lamp, mas o Lamp Port, ele é um cara... Deixa eu pegar só uma canetinha aqui. Ele é um cara que vai fazer com que... Vai direcionar o ar
dessa forma, né? Então o ar que estava vindo aqui e estava fazendo uma curva de 90 graus, agora ele faz isso, ó, tá? Então vai diminuir aqui, vai, só que o ar vai vir, aí ele vai vir aqui e ele vai preparar ele para ele poder descer o 90 graus. Vai entrar com muito mais energia. Na verdade, velocidade, não? as perdas, velocidade também, Sim. se você não for ignorante, assim, a ponto de falar, vou arrombar, né? Que aí você matou tudo, né? Sim. Então você tem que manter esse bom senso de uma passagem o mais estreita, desde que você não seja penalizado em fluxo. Por isso que as formas, elas são muito importantes na preparação. Não é arrombar, é você deixar uma forma apropriada. Aí fazer o molde direitinho. Então é um negócio que é assim, é uma arte, né? Vendendo a arte aqui, né? Sim. É uma arte que ela é chata para uns, mas é prazerosa pra gente Pra que outros. gosta, porque você alcança os resultados e aí complementa e atesta. Eu acho que dá até ansiedade no meio do caminho de um projeto desse, né? Sim, você vai tipo, fazendo e fala, pô, agora eu vou conseguir. Você vai lá pra bancada de fluxo, perdeu. É. Aí você volta, mas agora eu vou conseguir. Vai lá, perdeu. Aí chega uma hora que você tem um puta ganho, assim, que é 2 CFMs, já é um ganho exagerado até, né, considerável. Só que aí você fala, pô, agora eu vou fazer todos assim. E não sai todos, aí você vai ter que ir lá, vai ter que dar uma usinadinha aqui, vai fazer um ângulo um pouquinho mais, um pouco diferente, né? Sabe, quando eu andava na arrancada, teve uma vez, a gente sempre levava, né, cabeçote reserva, que a gente falava, né? E, eu tinha feito um cabeçote da NASA, não vou falar nomes, né? Foi num cara aí e tal. Tudo arrombadão, como você falou, tudo feitão, tudo usinado, aquela coisa de maluco, valvulona. E, puta, na primeira passada o carro já deu uma rateada, na segunda a gente foi ver, quebrou, não teve jeito, riscou tal. Puta, que merda, mano. E o carro com temporal ruim, rapaz. Aí, beleza. Já tava lá, nós estávamos em Piracicaba. Falei, tinha um cabeçote lá original, Volkswagen original lá, jogadinho lá. Eu falei, tem um cabeçote original aqui só pra você brincar, né, pra você não perder o final de semana. Dessa merda aí. Fui lá, no meio da terra lá, montamos lá, colocou lá. O carro desceu um segundo. Aí, tá vendo? Com o cabeçote original. E tinha um cabeçote tudão, mas era o que você falou, tudo arrombadão. O carro não vinha, cara. É que o tudão, né? Lógico, muita gente vai ver o vídeo e vai falar assim, pô, mas o meu cabeçote é aberto, é grande, você tá errado. Tudo tem bom senso, eu estou exagerando os caminhos aqui, né? Então Sim, você tem os limites, né? Lógico que a gente quando vai preparar um cabeçote, a gente abre também, né? A gente abre, mas assim, a concentração do serviço, o foco do serviço é em ter uma forma otimizada, mais do que abrir. Não é olhômetro, você tem cálculo. Tem que ter. Tem cálculo. Né? Você tem que, como eu falei, eu pelo menos trabalho dessa maneira. Eu tiro um molde, eu vou cortando, eu vou ver até onde eu posso chegar, eu corto um cabeçote para ver até onde eu posso chegar perto de uma passagem de água. E a né? explicação que você fez aqui para mim, acabou. Para mim aqui não precisa de mais nada, né? Eu já entendi. O ar, ele acaba entrando numa sintonia ruim aqui para ele fazer essa curva, né? Então, acho que o conceito mais, a analogia melhor é uma rotatória da rua, por exemplo. Sim. Se você tem uma esquina que tem 90 graus, você vai vir lá a milhão e você vai ver que você vai fazer 60 por hora no máximo, 70 já não faz, porque é uma curva de 90 graus. Se você tem a rotatória para poder fazer isso, aliviar, você meio que direcionou, você consegue até fazer mais rápido. Sim. Né? Então, porque você direcionou melhor ali, você conseguiu particionar esses 90 graus em pequenos ângulos. Né? Sim. E o LAMP é justamente isso. E não só o LAMP, toda e qualquer passagem, toda inversão de movimento, toda variação de movimento do ar, a gente pode ir orientando ele através de ângulos. Então, assim, o que é melhor? Do ângulo de assento de 45 graus, por exemplo, que é o comum, para a câmara, que é 0, ou de 35, ou de 45 para 30 e para 0? Né? Então você tem a válvula lá, tem o assento da válvula. Aí eu vou sair o ar, eu vou ter uma expansão abrupta que vou para 0. Pô, se eu colocar um 30 aqui, o ar vai ficar lá, eu vou manter o vetorzinho ali querendo passar nessa passagem, e depois se desse 30 se eu quebrar para 20, será que tem ganho? Pô, vamos lá, vamos explorar, e a gente vai vendo na bancada de fluxo. Então nas aberturas parciais da válvula, né, nos levantes intermediários, você começa a ter ganhos, e esses ganhos vão favorecer o enchimento do cilindro. O que é o enchimento do cilindro? Eficiência volumétrica. O que é eficiência volumétrica? Torque. E o que é torque? Potência. Torque ao longo do tempo, potência. Então, tudo esses pequenos pontinhos que a gente falou, te dá um motor saudável. Então, por isso que o seu cabeçote lá, você de repente estava com umas passagens muito generosas, perdia a velocidade, não enchia o cilindro. Não tinha nem comando o suficiente.
E o engolir, RPM não estava pra engolir, com essa passagem, sim. né? E aí, hoje a gente enxerga, né? Mas naquela época... E aí se não enche o cilindro, você não tem torque, não tem nada. Aí quando vai acender, já acabou a marcha. Acabou. Então tá descasado, né, no projeto. Então, aproveitando aqui o gancho aqui, vamos entrar numa polêmica que eu já vi muito pessoal... Já até perguntaram para mim, eu não soube responder, né? Porque eu já vi carro com mais eficiência no 90 graus e na deitada também. Você tá falando aqui nessa parte que já tá na boca do gol da válvula, ok? Tá. E aqui para trás aqui, vamos falar de uma Weber. Weber deitada ou Weber 90 graus? Tem diferença real? Porque aí, pelo que você tá falando... Eu lamento, mas eu não tenho essa resposta. Não tem, você. né? É só o teste. É só os testes, né? Como eu falei, Mas é uma pergunta até bacana, né? Sim, sim. Porque do jeito que você falou aqui, da parte de fazer a curva aqui, agora, lógico, aqui tá mais fora, tem mais ângulo, tem mais espaço para ela fazer a curva, né? É o que eu falei naquele outro vídeo lá, né? Quando você tá com a válvula fechada, então você tem do carburador, do TBI, enfim, da atmosfera, o ar ou a mistura vindo, então ela vem, ela encontra a válvula fechada. Aí ela vai abrir aqui e vai encher o seu cilindro. Quando ela fechar, todos esses caras que tem peso, tá? Também de uma forma didática. Muita gente vai me corrigir, tá certo, corrigir, mas de forma didática, você tem uma fila de pequenos caras aqui que vão se trombar na válvula e vão voltar para trás, tá? Agora, essa volta, né, saída e volta, são as pulsações da admissão. Essas pulsações, lógico, a gente tem softwares que podem simular, o caramba e tal, mas a única forma que a gente tem garantida que vai dar certo é o teste prático. É o teste prático. Porque até numa bancada de fluxo a gente não consegue testar pulsação. Pelo menos essas bancadas mais simples, tem as bancadas com molhadas, né? Que aí você de repente consegue ter um pouquinho mais parâmetros, mas assim, o banco de fluxo é um sentido, ele não vai ter a pulsação, não vai ter toda a termodinâmica. Aqui vai entrar muitas variáveis para a gente poder... Então, eu não consigo vai ter que coletar várias isso. variáveis, porque vamos dizer aqui, colocando no prático Isso, aqui. Então, colocando no prático aí, ó. Vai ser assim, né? É isso aí. Colocando no prático, aparentemente está muito mais fácil a introdução aí. Lembra que eu falei que a gente não pode pensar que o ar é de forma humana? Humana. Eu não sei te dizer isso, infelizmente eu não sei. Só que pode ser mais fácil de entrar, mas como você falou, na hora que fecha, talvez essa posição também atrapalhe o retrocesso, né? Então não vai tunar pra São variáveis. Isso, infelizmente, a gente tem que testar na pista, no dia a dia, na arrancada, né? Então não dá para afirmar. Não consigo te afirmar isso. Não temos ainda uma didática para afirmar, mas pelo menos aqui dá para a gente ter um bom teste. Muita gente vai falar, pô, eu testei a 45, foi melhor do que a 90, né? Deitada. Sim. Ou, puta, eu testei com Plenum. Unânime falar que essa daqui é a mais complicada, é a mais problemática, é unânime. A outra é mais simples, né? Dá menos trabalho. Ainda em fazer algo, de repente se alguém estiver ouvindo e quiser desenvolver, eu penso em fazer, com os motores com lamp, fazer um duto de admissão que vai para baixo. Entendi. Tá? Então você começar com alguma coisa reta com Plenum, eu gosto muito de Plenum, né? Porque você tem uma normalização do ar, e aí do Plenum, tubos que vão para baixo e voltam para o cabeçote. Eu gostaria de um dia fazer isso. Talvez não vai dar tempo, porque já está chegando na... Meu Deus, para com isso. Meu pai, bate... Mas vamos lá, um dia se fizer, quem sabe alguém que esteja ouvindo vai falar, vou desenvolver que ainda dá tempo, então faça. Ó, rapaziada, você ainda vai ter bastante vídeo, né? Quer queira, quer não, a gente tá sempre junto, Marossi, Franzoni, a gente tá sempre junto. E quer queira, quer não, todo mundo aqui é chato, todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui é maluco, ninguém... Ó, olha a cara desses caras, dá uma olhada. Não é, olha isso aqui. E a hora, né? 3 da manhã. Ninguém é bom. Então, assim, e quando tem mais de um louco junto, então acaba, em vez da gente brigar ou se estapear, a gente acaba ficando mais amigo. Então, cada vez mais vocês vão ver mais vídeo com esses malucos aí.